Olá, você de novo. Vamos terminar com este vídeo os direitos reais de fruição. E com isso nós vamos estudar o direito chamado direito real de superfície. Então, pega o código, pega o seu caderno de estudos e vamos lá. Vamos aprender sobre o direito real de superfície. Esse direito, ele é um direito sui generis, um direito bastante interessante que veio a substituir a chamada enfiteuse. Na enfiteuse, que não existe mais no nosso código, em verdade, ele ainda existe no sentido de que as enfiteuses remanescentes ainda ocorrem, mas não é mais permitido a criação de novas enfiteuses. Então, a partir do momento em que elas forem terminando, forem chegando ao seu prazo final, a enfiteuse vai desaparecendo. O que é este direito real de superfície? É um direito que concede ao beneficiário a possibilidade, o poder de construir ou de plantar num terreno que não lhe pertence. Então, é um ius in re aliena? Sim. Mas em que sentido ele é um ius in re aliena? Significa dizer que eu posso construir num terreno que não é meu? Sim. Eu posso plantar num terreno que não é meu? Sim. Mas nós vimos já nas regras de aquisição de propriedade que existe um princípio, existem aplicações do que nós chamamos de acessão industrial. Então, se eu inadvertidamente construo ou planto em um terreno que não me pertence, eu vou seguir a regra de que o acessório segue o principal. E, portanto, eu perco esta construção, eu perco esta plantação em benefício do proprietário, ou seja, ele adquire a propriedade dessa construção, desta plantação, e eu a perco porque fiz em terreno que não me pertence. Entretanto, com o desenvolvimento urbano, com o desenvolvimento, o crescimento das cidades e das relações jurídicas entre as pessoas em sociedade, percebe-se que esta construção, este direito é extremamente vantajoso para ambos. Para aquele que tem uma propriedade, mas não tem condições de construir, e para aquele que quer construir, mas que não tem condições de adquirir um imóvel e depois construir. Então, neste sentido, cria-se uma sistemática nova, um instituto novo, em que eu tenho esta concessão, eu tenho este direito de construir em algo que não me pertence, com a observância de algumas regrinhas, de alguns limitantes que nós vamos ver a seguir. Então, isto é extremamente vantajoso, isto é muito interessante no desenvolvimento de uma cidade, principalmente quando eu tenho aí uma carência de habitação, uma carência de moradias. Lembrem-se também que vocês vão encontrar alguma coisa sobre direito de superfície em matéria administrativa, mais especificamente no Estatuto das Cidades, a Lei 10.257. Algumas discussões são feitas nesse ponto. Alguns autores dizem que, uma vez que o Estatuto das Cidades é posterior ao Código Civil, ele estaria revogando o que está escrito no Código Civil. Entretanto, nós podemos considerar o seguinte: o Código Civil sempre foi uma regra
e a principal construção do direito civil dentro do Código Civil, tem um caráter generalista, é um caráter geral. E aqui o Estatuto das Cidades, ele adquire uma face mais específica. Então, eu poderia, sem menor problema, sem menor constrangimento ou dificuldade, aplicar as regras gerais que estão no Código Civil e especificamente aquilo que for aplicável, que está previsto no Estatuto das Cidades. Então não há qualquer problema. Esta a posição da doutrina majoritária, esta a posição dos tribunais de forma predominante. Muito bem, como eu posso constituir um direito real de superfície? Eu posso fazer inter vivos e também causa mortes. Inter vivos é possível ser feito por uma escritura pública e também é possível por determinação judicial ou em sentença, em sede de sentença judicial. Também é possível causa mortes. De que forma? Através de testamento. De qualquer maneira, conforme nós exaustivamente falamos, é necessário, sendo de uma forma ou sendo de outra forma, fazer o registro desses instrumentos no cartório de registro de imóveis. Agora veja, se eu só tenho possibilidade de construção e implantação, eu estou falando de um imóvel. Então, não há direito de superfície, por óbvio, não existe superfície em algo que não seja, uma coisa que não seja um bem imóvel. Tá? Então, aqui nós temos especificamente esta questão. Outra coisa que também é necessário mencionar é que é a construção. Portanto, o que eu tenho aqui é a possibilidade de fazer essa construção na superfície. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que, eventualmente, nós poderíamos pensar em subsolo, etc, etc, mas isso fica por conta do Estatuto das Cidades. Aqui nós estamos falando apenas de superfície. Vamos lá. Bom, o poder do superficiário é amplo. Olha só que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, que instituto muito feliz de se criar. O superficiário, que é o nome que se dá ao beneficiário, ele tem o direito de construir? Tem. Esta construção, entretanto, no Código Civil, ela diz respeito à superfície. Então, eu não posso construir nada no subterrâneo? Não, se não for óbvio, específico da construção. Então, é óbvio que eu vou ter a construção na superfície, mas se for um edifício, por exemplo, eu vou ter que fazer toda a fundação. Então, neste caso, por óbvio, eu vou ter que usar o subterrâneo. Se eu quiser fazer algo de forma diferente, eu posso me utilizar do Código Civil com as suas adaptabilidades, mas o ideal é o Estatuto das Cidades. E ali no Estatuto das Cidades eu tenho a possibilidade de utilização de subterrâneo e da parte aérea. Então, esta é uma outra diferença em relação à regra do Código Civil e do Estatuto das Cidades. Eu tenho direito de fruição? Claro que tem. Então, você pode construir e fruir. Ora, então significa que eu posso construir um prédio de, por exemplo, moradia, de apartamentos, um prédio de salas, um prédio comercial, um prédio de escritórios? Pode, você pode fazê-lo e pode, inclusive, alugá-los. E pode ficar com o aluguel. Então, olha como a amplitude da coisa. Eu posso construir, eu posso usar e eu posso fruir destes bens. E digo mais, é possível, inclusive, hipotecar. Então, é possível, eu tenho aí uma ampliação dos meus direitos atingindo parte do que se chama de direito de exposição. Então,
uso, fruição e disposição, tá? Então, esses são os direitos. Então, é possível transferir, é possível hipotecar. É possível transferir? Sim, é possível transferir. Veja como é um direito mais amplo de todos os que nós vimos até agora. Eu posso transferir, inclusive, aos meus herdeiros, aos meus legatários. Agora, se eu vou vender, é necessário observar o direito de preferência entre os contratantes. Então, se é no proprietário, o proprietário da superfície, o proprietário mesmo, ele terá que levar em consideração a possibilidade do superficiário comprar. Se é o superficiário que vai vender, ele terá que oferecer no proprietário, ao proprietário da superfície, ao proprietário da superfície. Ele é um direito real que pode ser oponível erga omnes, inclusive com os direitos de sequela que nós já vimos. Ora, se eu tenho o direito de usar, fruir, dispor, por óbvio que o direito de reaver também está presente, assim como ele estava presente em todos os outros institutos que nós já estudamos. E pode ser pactuado de forma gratuita ou onerosa. Se eu pactuar de forma onerosa, o valor que cabe ao superficiário, nós chamamos de solarium. Solarium, mas também posso chamar de cânon ou cânon superficiário, para diferenciar e especificar que é o cânon relativo ao direito real de superfície. Os encargos, os tributos que incidem sobre o imóvel são de responsabilidade de quem é beneficiário, portanto, do superficiário. As despesas de conservação, de manutenção, são do beneficiário, porque ele tem o direito de fruição. Portanto, ele terá a obrigação destas despesas de conservação e de manutenção. Inclusive, quando se devolve o bem, tá? Porque ele é feito por um tempo determinado, ele não é perpétuo, ele é temporário. Quando se devolve o bem ao final do pacto, ao final do prazo que foi pactuado, é preciso determinar agora o valor da indenização que será pago pelo proprietário ao superficiário. Por quê? Porque agora nós vamos pensar no princípio da cessão industrial. Então, lembre-se do seguinte, eu afastei o princípio para permitir que esse superficiário agisse de forma legal, como se fosse um proprietário, porque ele tem o direito de uso, de fruir, de dispor, e inclusive de hipotecar, sim. Mas ao final, não deixa de ocorrer e de aplicar o princípio que nós já estudamos lá na seção industrial. Então, neste caso, construída a coisa sobre a superfície, eu vou proceder a conta, né? Eu vou proceder agora o raciocínio de quanto será incrementado na superfície. E, portanto, o proprietário, que tem a superfície, que tem a propriedade disso tudo, né, deverá indenizar o superficiário que fez essa construção e, portanto, ele despendeu valores para isso. Então, a gente pode raciocinar desta forma. Os deveres são conservação, manutenção, óbvio, ele está utilizando e, portanto, então, ele deve conservar e fazer a manutenção necessária. Ele deve fazer o pagamento daquelas despesas
que são relativas aos imóveis, taxas, impostos, enfim, tudo aquilo que nós já comentamos, mas ele não pode alterar a destinação. Então, se, por exemplo, ele fez uma construção em zona residencial, onde não é permitido nenhuma outra atividade que não a residencial, esta deve ser a preocupação dele. Se ele tem construção numa zona que libera, por exemplo, serviços, comércios, etc., residência, então ele pode se servir destas possibilidades. Então, a destinação deverá ser observada de acordo com o zoneamento, ou seja, de acordo com o local em que ele vai construir. Ao final do lapso temporal pactuado, ele então devolve. E é agora que eu aplico as regras da seção industrial. Agora eu faço todos os raciocínios necessários que não foram aplicáveis de antemão, né? Então, agora é que eles serão aplicados. E, finalmente, nós podemos extinguir o direito real de superfície se o prazo se venceu, ou seja, se eu cheguei ao final do lapso temporal, se eventualmente eu desviei o uso para o qual o bem foi destinado, se ocorrer, por exemplo, uma desapropriação, e aqui nós precisamos observar o seguinte: a desapropriação ela deverá levar em consideração duas situações. Uma é a superfície propriamente dita, e esta pertence ao proprietário. Então, a superfície propriamente, a terra, a gleba, ela deve ser indenizada, e esta indenização será remetida ao proprietário desta gleba. Entretanto, existe a construção que foi feita sobre aquela superfície. E aí se procede agora a avaliação do valor da construção. Então, são dois cálculos. O cálculo da terra nua, sem a construção, e o cálculo da construção. O cálculo relativo à terra nua resultará em indenização que se destinará ao proprietário. O cálculo da construção resultará em indenização que se destinará, que se dará ao superficiário. Então, são dois cálculos diferentes, cada qual com a sua aplicabilidade. Pode acontecer renúncia, pode acontecer confusão quando um compra o relativo do outro, e pode acontecer perecimento da coisa com, evidentemente, o fim, né, com a extinção do direito de superfície. Ok? Continuo à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos ou comentários que os senhores quiserem fazer. Bons estudos!